A palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite está em Crônicas, segundo Crônicas 20, a partir do versículo 1 ao 23. Eu vou ler bem rápido, porque meu tempo está muito escasso. Então, só para a gente ter uma orientação do que é gratidão. E assim, o texto não apresenta, assim, a princípio, que é um texto que fala de gratidão. Mas Deus me deu aqui uma revelação da gratidão que esse pessoal teve aqui nesse texto. Então, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Às vezes a gente está vivendo uma situação e está morrendo de medo e está tremendo. Mas olha a orientação que nós recebemos aqui. Vamos para a presença do Senhor e jejuar. Ele jejuou. Então, jejum é uma arma. Está certo? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda Judá, em toda a congregação. A igreja unida, não há causa impossível, porque Deus está na congregação. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação. De Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, onde nós estamos. Diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Essas informações a gente tem que ter no coração mesmo e na mente da gente. Não há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ninguém tem como resistir à mão poderosa de Deus. Não tem outro caminho para a gente passar, não tem outro caminho para a gente resolver uma situação difícil, não tem outro caminho para você buscar, a não ser o poder de Deus. E Ele garante, está falando aqui. Ó. Porventura, ó Deus, o nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E tu nos ouvirás e livrarás. Está afirmando. E tu nos ouvirás e livrarás. Deus ouve quem clama. Clama a mim e eu te responderei com coisas grandes e ocultas que não conhecem. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que dão o pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás?
porque em nós não há força perante essa grande multidão. Nós não temos força. O inimigo é muito forte. Né? Jesus falou lá que tinha uma legião naquele povo, naquele rapaz. Uma legião. É muita gente contra a gente. Uma legião, segundo os estudiosos, são 6.000 demônios. Eu conheço um caso aqui, o sujeito ficou endemoniado e meteu a mão numa porta dessa de ferro, assim, ele arrancou ela inteira. Então, é muito forte o inimigo. Mas Deus, para Deus, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. É não desviar o nosso alvo, não desviar os nossos olhos. Fica firme, fica firme. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo Judá, a minha casa e eu serviremos ao Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel diz: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vós, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Isso foi o profeta que falou. A peleja, Deus está falando, meu irmão. A peleja não é nossa, é dele. E ele está afirmando que ele é que peleja por nós. Ele é o nosso vingador. Então, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira e se desis, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Vamos ficar de pé. E que nós vamos assistir a salvação do Senhor ao nosso favor. Irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Adorando. E levantaram-se os levitas dos filhos de coatitas e dos filhos dos coraitas para louvar o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E eles levantaram e louvaram. Quando a gente é chamado para uma guerra, não é isso? Que ele foi anunciado para ele que ele ia ser guerreado, que eles iam entrar ali naquele lugar. Então, o que eles tinham que fazer? Armar. Ligar aqui para o Trump, pedir reforço, submarino especial, porta-avião, não é assim? Quando você vai para uma guerra, não tem que levar arma? Arma poderosa. Mas a arma que eles levaram aqui, adoração. Adoração. Só adoração. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor,
porque sua benignidade dura para sempre. Então, vamos louvar? Vamos repetir. Louvai ao Senhor. Dura para sempre. Então, imaginam um exército e contra outro, e encontrar o exército cantando, a arma de fogo deles de frente era louvor. Então, enquanto a gente louva e adora o Senhor, ele batalha, ele fala aqui, essa peleja é minha, dá licença. E às vezes a gente fica todo estremecido, achando que Deus não vai, porque Ele não mente, Ele não volta atrás na sua palavra. Muitas vezes a gente fica assim, achando que é só um minuto, só uma coisa. Não, isso aí acontece mesmo, mas isso aqui não. Mas tudo que Deus fala, acontece. Tudo que Deus falou que vai fazer, Ele faz. E Ele está falando aqui, me adora, me busca. Né? A Bíblia fala que me buscar enquanto pode achar. Se achegar ao Senhor, Ele satisfazerá os desejos do teu coração. Então, é a gratidão, adorando, louvando o Senhor, e o tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados. Enquanto a gente louva, adora o Senhor, a guerra está acontecendo, Deus está abatendo. Então a gratidão, você vê aqui, a gratidão a Deus é uma coisa tremenda, não é isso? Prosperidade existe. Às vezes a gente fica falando desse evangelho de prosperidade, isso não precisa de pregar, prosperidade não precisa de pregar, prosperidade já está na palavra de Deus. E a gente prospera com a palavra de Deus. Só que tem princípios para você seguir. Tudo tem princípios. E um princípio chama gratidão. Seja grato a Deus. Levanta, agradece a Deus. Logo que você for entrar no seu carro, Senhor, muito obrigado por esse carro. Entra no trabalho, Senhor, muito obrigado por esse trabalho. Senhor, vai tomar banho, moço, Senhor, muito obrigado. Lá em casa, eu e a Maria Célia, 3 banheiros. Eu posso escolher, eu digo, quero tomar banho num, tomar no outro. Que bênção! 3 quartos, 3 camas grandes, um dia a gente dorme numa, um dia dorme na outra. Olha só. Então a gente tem que louvar. Ah, não tem dinheiro, não tem problema. Deus proverá. Tá certo? É isso aí. Então, em Lucas 17, para terminar agora, Lucas 17, eu até já falei dos leprosos, tá certo? Então, vamos tirar esse exemplo aqui, ó. Vamos voltar para agradecer. Aqui na igreja a gente fala às vezes muito de dízimo, mas a gente não tem ideia o que é dízimo, porque dízimo não é esse negócio de chegar e entregar dinheiro, não. Se a gente soubesse o que é dízimo, o movimento que faz no mundo espiritual, quando você dizima, você nem acredita. Eu estou falando porque eu tenho dezenas de testemunhos disso, de entregar. Eu tenho aqui na minha pasta, escrito. Eu fiz uma campanha, já falei várias vezes nessa igreja aqui, de cancelamento de dívida. Eu tirei o extrato lá no banco da dívida, pus na campanha, quando terminou a campanha, eu fui lá, tirei outro extrato, está aqui na minha bolsa, 000. Eu fui no banco, o advogado do banco falou, mas eu não estou achando sua pasta aqui, você pagou esse meu? Eu falei, aqui o extrato, está aqui 00, então como é que está 00 aí? Então Deus fez, e Deus faz, tá certo? Então,
Colossenses 3 fala, no versículo 15, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Ah, mas eu estou passando. Gente, dor, todo mundo passa. E é muita dor. Eu já passei muitas dores, dor de tristeza. Quando meu irmão mais novo morreu, eu tive uma tristeza que eu até teve vontade de escrever sobre ela, de tão grande que foi aquela tristeza. Eu chorava todo dia. Se você chegasse perto de mim e falava o nome do meu irmão, eu chorava. Então, assim, cortei esses dedos fora, foi outra dor feia. Então, eu já passei muita dor, eu sei que é dor. E é dor de cabeça, dor de estômago, e qualquer dor, mas Deus opera na sua vida. É engraçado. É porque Deus, né, dor da solidão. Isso foi uma dor que eu passei aqui. Cheguei aqui nesse país sozinho, sem ninguém, não tinha família, não tinha ninguém aqui. Ué. Você não acha uma pessoa séria, às vezes, para conversar um assunto. O assunto aqui era futebol, mulher, dinheiro. Eu não achava. Eu fui para a igreja. Assim, é na igreja que eu encontrei alguma coisa assim que me ajudou. Mas fora da igreja aqui, sozinho, você sofri. Quando meu pai morreu, eu fiquei uma semana sem falar com ninguém. Quando eles souberam que meu pai tinha morrido, eu já tinha mais de uma semana. Minha mãe, mesma coisa. Então, se você hoje, olha, e nós estamos na internet, né? Se você que está nos ouvindo aí, está passando por alguma dor, por algum problema sério, por alguma situação grave, por um momento de dificuldade, coloca essa palavra no teu coração. Que essa palavra é a verdade, foi pregada aqui. Então, Deus vai entrar na sua vida, vai te dar vitória, vai resolver essa dor que você está passando, vai te curar, como eu fui curado várias vezes, de várias coisas. Fui levantado do leito de morte, pela mão poderosa do Senhor, e foi louvando, porque quando eu entrei no hospital, eles me puseram na maca, eu fui cantando assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu fui dado como morto, lá no bloco cirúrgico, lá na UTI. Mas Jesus apareceu e me levantou. Falou assim, isso só acontece quando a pessoa morre. E outra coisa, irmãos, quem acha que na hora da morte tem tempo de pedir perdão, está equivocado. Porque a transferência sua para o outro lado é uma coisa tremenda. Você só sabe que você foi transferido se você voltar. Mas se você não voltar, tem certeza que você não vai ficar sabendo. Você vai ficar sabendo na hora que o justo juiz falar com você. Mas nessa transição, que você sai da terra e entra noutra dimensão, esquece, você não sabe. Estou falando por experiência. Tá? Então, se você tem que consertar, conserta mesmo enquanto o seu olho está abrindo direitinho e tudo, porque se você ficar sozinho lá, e Jesus, porque a palavra de Deus fala que Jesus falou com o Pedro, não é isso? Eu orei por você, o Satanás pediu para te cirandar. O Satanás pede a nossa vida. E quando a gente está errado, nós damos direito do Satanás cirandar com a nossa vida. E ele não dá tempo. Mas, para encerrar aqui, eu vou ler os Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra.
celebrai com alegria, tenha prazer. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém?